A paz do Senhor Jesus. Este é a leitura bíblica diária da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Eu sou a diaconisa Joana Bonfim, cooperadora nos trabalhos da Igreja Valparaíso de Goiás, situada na quadra 14/16, área especial D1, etapa D. Apresento meus sinceros agradecimentos à nossa pastora presidente Loide Ramos pela oportunidade de participar deste importante projeto idealizado pelo pastor Gideon Júnior. Estou de volta para comentar o capítulo 32 de 2 Crônicas. Após uma longa sessão registrada somente pelo cronista, este capítulo tem como paralelo os trechos de 2 Reis, capítulo 18, versículo 13 ao 21, e Isaías 36, versículo 39. O autor dos livros de Reis não relatara coisa alguma sobre a Páscoa de Ezequias, as reformas do templo e a restituição do ministério e a provisão adequada de dízimos e primícias, segundo Crônicas, capítulo 29, 31. A narrativa começa destacando o rei Ezequias, um dos monarcas mais virtuosos de Judá. É notável como sua dedicação, adoração a Deus e o seu esforço para reformar a nação, restaurando o culto ao Senhor e removendo ídolos e altares pagãos. Seu reinado abrangeu um período de relativa estabilidade e prosperidade. No entanto, o capítulo também apresenta a ameaça iminente que paira sobre Judá. Senaqueribe, rei da Assíria, enviou mensageiros com cartas ameaçadoras, mas o rei de Judá não cedeu, confiando que Yahvé interviria em favor de seu povo. Em 2 Crônicas, no capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 8. Depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou, e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora, e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O capítulo 32 de 2 Crônicas apresenta um momento crucial na história de Judá, quando o rei Ezequias enfrenta uma ameaça iminente da Síria, liderada por Senaqueribe. Este período tumultuado destaca a habilidade estratégica de Ezequias como líder, sua profunda fé em Deus e sua capacidade de inspirar confiança no povo. Por volta de 701 a.C., Senaqueribe, rei dos assírios, cercaram Jerusalém, depois de terem tomado várias cidades de Judá, conforme afirma o livro de Reis, porém que o cronista não comenta. Ezequias quebrou o acordo firmado com seu pai Acás com os assírios, ver em 2 Reis, capítulo 18, versículo 17, e rebelou-se. O ano deve ter sido cerca de 722 a.C., quando Sargão II era um monarca assírio. O sucessor de Sargão decidiu punir Ezequias,
o que implica a invasão à Síria. Aliás, o que explica a invasão à Síria. Ezequias confessou que tinha errado, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 14, e queria voltar a pagar o tributo a fim de que os assírios se afastassem da capital de Jerusalém. Ezequias demonstra sua liderança pragmática ao tomar medidas concretas, fortificando os muros da cidade. 1 Reis, capítulo 9, versículo 24, reparando torres e armazenando suprimentos para o longo cerco que se aproximava. Sua abordagem meticulosa e sua disposição para assumir a responsabilidade inspiram confiança entre os seus súditos. Aconselhando-se com os seus príncipes e inspirado por Yahvé, o rei Ezequias ocultou as fontes de águas e nomeou generais e capitães habilitados para liderar a defesa. Ezequias destaca que o Deus de Israel é poderoso e está ao lado deles, lutando em seu favor. Suas palavras são uma poderosa demonstração de liderança espiritual e confiança na providência divina. Ezequias estava pagando um pesado tributo, mas o rei da Síria era traiçoeiro. Recebera o suborno, mas mesmo assim enviara seu exército. Esses detalhes aparecem em 2 Reis, capítulo 18, versículo 13. Em 2 Crônicas, no capítulo 32, do versículo 9 ao versículo 20, está escrito: Depois disto, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, com todas as suas forças. A Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: Em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante de um único altar vos prostrarei e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe des crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão? Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. E escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. A Síria, liderada por Senaqueribe, intensifica o seu cerco a Jerusalém com uma série de ameaças e provocações. Seus emissários lançam insultos e blasfêmias contra o Deus de Israel
e ridiculariza a ideia de que Deus possa proteger Jerusalém. Ver em 2 Reis, capítulo 19, versículo 16. O ataque contra Jerusalém fazia parte de uma campanha assíria maior. O rei assírio, Senaqueribe, estava em Laquis, situada a cerca de 48 quilômetros a sudeste de Jerusalém. Diante dessas ameaças e insultos, Ezequias clamou ao céu. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 27, e 1 Samuel, capítulo 5, versículo 12. E pede que Deus, o único que pode verdadeiramente salvar e libertar Judá. Em 2 Crônicas, do capítulo 32, 21 ao 24, então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. E, envergonhado, voltou à sua terra, e, entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, informa-nos que 185 mil soldados assírios morreram devido ao poder do anjo de Yahvé, mas não nos fornece nenhum detalhe. Os registros assírios não apontam nenhuma derrota assim, mas os povos têm uma maneira de esquecer as grandes derrotas e reveses. A soberba, ela precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Está em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Outras potências estrangeiras mandavam presentes espontâneos de congratulações, inspirados pelo temor, a fim de que Ezequias e seu Deus Yahvé os deixassem em paz. O homem de Deus foi exaltado por Yahvé. No versículo 24, Ezequias adoece gravemente e Deus envia o profeta Isaías com uma mensagem. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. No entanto, em resposta à oração de Ezequias, Deus decide estender sua vida e curá-lo da enfermidade. O cronista mencionou o sinal que foi dado que a recuperação da saúde de Ezequias já estava a caminho. No caso, em 2 Reis, capítulo 20, versículo 11. O recuo da sombra no relógio do sol por 10 graus ou degraus. Segundo Crônicas, no capítulo 32, 25 ao 33. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, e ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesouraria para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda espécie de objetos desejáveis. Também de armazéns para a colheita do trigo e do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e de currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssimas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Geom e as fez correr por baixo para a cidade, para o ocidente da cidade de Davi,
porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto aos demais atos de Ezequias e às suas boas obras, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Jerusalém. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. O cronista acusou Ezequias de ingratidão pela sua cura miraculosa, em 2 Reis, capítulo 20, versículo 12. O rei foi culpado de ostentar diante do rei da Babilônia todas as suas riquezas e todo o seu poder. O cronista conta a história de seu pecado de orgulho em 2 Crônicas, no capítulo 32, do versículo 25 ao 26, e Isaías, do capítulo 38, do 1 ao 8. As razões de seu orgulho, as suas muitas realizações, são listadas nos versículos 27 ao 31. Uma reprimenda do profeta Isaías corrigiu a postura do rei. A narrativa continua descrevendo a grandeza material e a riqueza que Ezequias acumulou durante seu reinado. O cronista fornece-nos uma lista das principais riquezas de Ezequias. Ele tinha abundância de coisas necessárias e abundância de coisas supérfluas. Abundância no equipamento de seu exército, abundância no culto divino e na manutenção do ministério que atuava no templo. Ver capítulo 31. Ezequias foi o mais rico monarca de Israel desde os tempos de Salomão, a quem nenhum homem poderia comparar-se em riquezas. Mas ele foi o segundo depois de Salomão e ainda estava à frente de todos os outros. Apesar de suas fraquezas e do desvio inicial em direção ao orgulho, Ezequias demonstrou sabedoria ao reconhecer seus erros e se voltar novamente para Deus. Ele finalmente humilhou-se perante o Senhor e buscou sua graça e misericórdia. O Senhor respondeu à sua humildade, não trazendo a destruição durante o seu reinado. O capítulo conclui destacando a morte de Ezequias e seu sepultamento com grande honra, evidenciando o respeito e a reverência que o povo de Judá tinha por ele. Sua história, que inclui desafios, triunfos, fracassos e humildade, serve como uma lição rica em sabedoria para aqueles que buscam seguir a Deus e liderar com integridade. Vendo aumentadas as suas riquezas mediante os despojos do acampamento assírio e dos presentes, dos tributos que lhe enviavam as nações circunvizinhas, está lá no versículo 21 e 23. E ele era honrado tanto pelos seus súditos como pelas nações em derredor. E tesouros, suas casas estavam cheias de coisas ricas e curiosas, e o seu exército era bem equipado. John Dee. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. O rei Ezequias contava com muitas riquezas e também com um grande contingente militar, e todo o reino, no tempo de Ezequias, prosperava de maneira admirável. O cronista encerrou com sua conclusão costumeira, mencionando os livros que lhe haviam servido de fontes informativas. Além da história dos reis de Israel e de Judá, ele também contou com o livro do profeta Isaías,
para elaborar seu relato. Todo o reino, a capital e o interior do país prestou-lhe honras especiais. Ele foi o melhor rei de Judá desde Davi e também o mais rico depois de Salomão. Infelizmente, seu filho Manassés tomou o seu lugar. Deus os abençoe, em nome de Jesus, e eu termino aqui a minha participação na leitura bíblica diária. Amém.